Pessoal do YouTube, oi. Eu tô diferente, mas é porque é Halloween. Vai estar uns próximos vídeos aí diferentes também. Pronto, avisei pro YouTube. No finalzinho também tem uma maquete bem grandona, no lugar onde teu personagem morre. Tem mesmo. Mas por que eles estariam controlando o moleque pra esbagaçar com tudo? Eu não falo sobre uma série aqui no canal. Tá de sharing, né? Acho que tá. Quando eu falo que faz muito tempo, Ah, cardápio de hoje. Arroz, feijão, melete com bacon, salada de cenoura e purê de batata. Kirara, agora não é hora de você estar no meu colo porque eu tô comendo. Sai. é porque faz muito tempo. Calma, filho. Normalmente faz muito tempo que eu não falo sobre uma série aqui no canal. E quando eu falo que faz muito tempo, é porque faz muito tempo. Normalmente eu prefiro falar de filmes porque eles costumam ser uma experiência fechadinha. E fica mais fácil pra mim sintetizar tudo o que eu penso sobre e não acabar fazendo um vídeo de, sei lá, 7 horas de duração. Você sabe do que eu tô falando. Mas enfim, pra eu quebrar essa zona de conforto e vir aqui falar de uma série, é porque a série precisa ser boa. E acima de ser boa, a série precisa me agradar. Porque, com base na opinião dos meus amigos, e de todo ser humano na face da Terra, Centopeia Humana 2 é um filme horrível, mas eu amo ele. Então, acho que nem tudo é sobre qualidade no final das contas. Em pleno 2022, ano da tecnologia... É pelo fato de, por exemplo, eu gostar de La Casa de Papel, quando o resto da humanidade odeia. Então, aparentemente, La Casa de Papel é ruim, mas eu não consigo ver onde ela é ruim. É sério, eu não tenho ideia de onde La Casa de Papel é ruim. Mas a rapaziada toda, né? ano das eleições, ano da Copa do Mundo e, claro, ano de ruptura. A melhor série de ficção científica que eu vi em bastante tempo. Acho que dá pra colocar no YouTube. Quem já viu esse vídeo aqui sobre o Homem da Terra sabe que eu particularmente não gosto do gênero de ficção científica. Eu sempre fui mais aquele chato que prefere um drama pé no chão do que um guaxinim em um tronco de árvore mutante com pistolas, atirando em um mundo repleto de monstros espaciais, ou seja lá o que porra é isso aí que tá na tela. É um Mas tem um tipo alienígena. específico... Eu sou mais o tipo de pessoa que gosta. Se é ficção científica, desenho animado. Realidade, humanos. Ou desenho animado também, eu não me importo. Eu gosto bastante de desenho animado. Eu curto a primeira temporada, o resto eu dropei e eu gosto de tudo. Eu ameaço meus alunos com La Casa de Papel, desculpa. Não, tudo bem, eu não tenho problema nenhum com quem não gosta de La Casa de Papel. Pelo contrário, já tenho um problema com quem não gosta de Friends. Porque aparentemente metade da Terra não gosta de Friends. E eu não consigo entender por quê. Tem algumas piadas que são datadas? Sim. Mas é pelo menos muito superior a How I Met Your Mother. de ficção científica que chama muito a minha atenção. E digo mais. O humor de Friends pode ser um pouco datado, mas ele é melhor do que, por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças. Uma ficção... E eu falo isso tendo reassistindo ambos recentemente para compará-los. E nota-se que claramente... E também é How I Met Your Mother. Por quê? Enquanto How I Met Your Mother temos o quê? Piada sobre sexo. Piada sobre bebê. Piada sobre morrer virgem. Em Eu, a Patroa e as Crianças, nós temos piada sobre sexo. Piada sobre as pessoas serem burras. Em Friends, nós temos, claro, também temos piada sobre sexo e piada sobre pessoas serem burras. Mas nós temos piadas, vários tipos de piada. Por exemplo, o daquele gato que a... Não é a Rachel. É a Rachel. Aquele gato que a Rachel tinha. Que com certeza não é um gato. Os personagens têm alguma profundidade a mais do que ser um personagem. Porque que série besteirol você tem um personagem que é um paleontólogo? Que é uma profissão normal. Sexo da audiência? Sinceramente, é um motivo...
Sinceramente, é o motivo de eu não gostar de How I Met Your Mother. É o tanto de piada sexual que tem. Eu acho muito chato. Tipo, uma ou outra, haha, engraçado, pau. Mas, né? Eu gosto mais de umas piadas que são, por exemplo, tem uma piada que eu gosto muito de Friends, que é: o Chandler e o Joey estão na cozinha. O Joey chega, abre a geladeira, acha um pote de vidro com alguma coisa amarela dentro e fala: será que isso é cidra? Aí o Chandler responde: eu não sei, prova aí pra ver o que é. Ele prova, guarda na geladeira, fecha, se senta na cadeira e fala: era óleo. O Chandler olha pra ele e fala: eu sei, eu provei mais cedo. É esse tipo de piada que me pega. Ficção científica que não serve como fuga, que não tenta Desculpa ter aberto esse parênteses gigantesco só pra falar o quanto que eu gosto de Friends. a fantasia e criar um novo universo repleto de criaturas novas e conceitos que eu não tenho o mínimo interesse de me aprofundar. E sim uma ficção que explicita nossos próprios problemas. Her, estrelado pelo nosso Joaquin Phoenix, é exatamente esse tipo de ficção que eu tô falando, já que toda a ideia do filme é sobre essa inteligência artificial que se tornou tão competente e avançada que consegue ter relações profundas com o ser humano, ao ponto de nem ser mais distinguível de uma pessoa real, mas que por trás traz toda essa discussão de moralidade e solidão através do abandono do contato com... Esse filme eu queria assistir. Falam que se você vai na casa de um brother que assistiu isso aí, é melhor você não ir porque ele vai te assassinar, mas eu não tenho certeza, porque eu também não vi o filme. Pior que eu quero rir dessa piada ruim, a piada é boa! Você não tá esperando por isso. com pessoas para uma idealização com uma inteligência artificial. Afinal, como disse uma vez Paulo Coelho, para não sofrer, era preciso também não amar. E com uma AI, na teoria você poderia amar sem sofrer. Na teoria, né? Porque pra quem viu o filme sabe que não é verdade. Enfim, quando a ficção científica é usada como uma lente de aumento, como um exagero visual da nossa realidade, é aí que eu costumo me apaixonar. É aí que grandes obras surgem. E é aí que começa o assunto real desse vídeo. Ruptura. Uma mulher acorda no meio de uma sala de reuniões. Ela parece completamente desorientada e com uma falta de memória nítida. Ela não lembra das coisas simples como o próprio nome. Who are you? That's the first question. First name will do. I don't... It's okay. O estado em que nasceu. Question 2. In which U.S. state or territory were you born? Wait, Which state or territory, please? I don't know. Unknown. Ou, sei lá, qual é o café da manhã favorito do Sr. Wiggum. And 4. What is Mr. Egan's favorite breakfast? That one makes no sense. Que pode não fazer muito sentido, até porque aqui em caralhos é Mr. Regan, só que se você for ver a série você vai entender. Essa mulher estava sendo entrevistada por um homem chamado Mark Cass. Após uma demissão repentina do chefe deles, o Mark Cass se torna o encarregado de guiar a nova interina e explicar tudo pra ela. A mulher se chama Halle R, e além dela e do Mark, temos o Irving, o mais experiente do escritório, e o Dylan, o mais produtivo. Juntos eles fazem parte do refinamento de macrodata. E Tropia, o que é o refinamento de O que vocês macrodata? estão falando? Vocês estão falando do quê? Dessa daqui? Ah, tá. Então, eu não faço a mínima ideia. É aí que a série começa a se mostrar muito mais interessante do que só um drama de escritório. A Halle se sente extremamente desconfortável e pede pra ir embora. Com base na regra interna, se o interino pedir pra ir embora 3 vezes, ela teria o direito de sair. Mas é aí que tá. Não dá pra sair. Não dá pra ir embora da Lumon. O plot principal da série é que a Lumon, a grande empresa que todos os nossos personagens principais trabalham, criou um procedimento cerebral chamado ruptura, na qual ele separa o seu eu pessoal do seu eu profissional. É quase como aquele filme fragmentado, só que em vez de ser uma doença, é um processo feito em um laboratório. Ou seja, é a mesma pessoa, só que em memórias separadas. O eu pessoal pode viver anos e anos sem saber nada sobre o trabalho, enquanto o eu profissional vive pra sempre dentro daquele escritório e daqueles corredores brancos infinitos.
Assim que como outras inferno. séries que criticam o corporativismo, Ruptura cria a Lumon como a solidificação desse capitalismo selvagem. Durante todo o tempo, a empresa tenta passar essa ideia de que o trabalho dentro da Lumon é incrível e que o procedimento da Ruptura é a melhor opção possível, pois... se você trabalha, você bem sabe, trabalhar é chato pra caralho. A gente, na maioria das vezes, não trabalha porque ama fazer aquilo, e sim trabalha pra ter o dinheiro no final do mês e poder pagar as contas. Então parece muito convidativo você separar suas memórias do trabalho das suas memórias pessoais, sabe? Sem estresse, sem irritações, sem trabalho. Isso pro seu eu pessoal, porque não dá pra dizer o mesmo da pessoa que fica a vida inteira trabalhando lá embaixo. É aí que esse lance da ficção científica como uma Também conhecido como escravidão indireta, não seria tecnicamente escravidão, porque você meio que escolheu tá lá. E mesmo que o seu eu do trabalho não queira, ainda é você e você escolheu tá lá. É quase como um... é um trabalho. Não muda de um trabalho. uma lente de aumento da nossa realidade vem à tona. Tipo, é claro que um procedimento de ruptura cerebral não existe e provavelmente nunca vai existir. Esse provavelmente tá entre aspas porque eu não faço a mínima ideia do que a pessoa é capaz. Mas essa ideia de poder vigiar o trabalhador o tempo todo e explorar o máximo possível dele, infelizmente existe, e não precisa de nenhum procedimento de ruptura para poder comprovar isso pra vocês. Em home office, mulher é demitida após descobrir que a empresa a vigiava. Uma mulher norte-americana descobriu da pior forma como eram os métodos da empresa para a qual ela trabalhava remotamente de casa. Ela não sabia, mas a empresa ligava a câmera do seu laptop, tirando fotos e gravando vídeos. Que horror. O caso dessa mulher que eu falei, ela foi à tona quando ela saiu do seu laptop no horário de trabalho para preparar um simples lanche na cozinha. Após o lanche, além de bloquear o computador dela, ainda descontaram do seu salário o valor do trabalho que ela supostamente não estava fazendo. Então assim, pode até não existir Lumon na vida real, mas a Lumon, em si, não passa de uma empresa filha da puta Que quer horror! sugar Um monte de gente te assistindo. E vendo quando você sai pra buscar comida. Eu falei ironicamente, mas realmente... Não tava no contrato dela, será? Essas coisas? o máximo das pessoas e vender essa imagem de boa companhia, vender essa utopia que muita gente desesperada, infelizmente, acaba caindo. Fala bastante isso. Mas tipo... Eita, eu mutei o negócio sem querer, eu nem sei que tecla faz isso. Mas tipo, sem a pessoa saber... Kirara, eu peço por favor que você desça da cadeira porque eu não vou te dar a minha comida. Obrigada. Recomendo não assinar contrato onde tem que baixar software de empresa, porque espionar é muito fácil. Quero ver eles espionarem com a minha câmera desconectada do meu computador. Mesmo se estivesse no contrato a invasão? Não, se estivesse no contrato você concordou com esses termos. No final dos anos 80 e no início dos anos 90, a Guerra Fria oficialmente tinha acabado. O sistema econômico capitalista se tornou uma hegemonia no mundo e não parecia haver barreiras, sabe? O céu parecia ser o limite. Mas ao mesmo tempo que a gente vivia um milagre no mundo e não Esse cara aqui parece o... sei lá. parecia haver barreiras, sabe? O céu parecia ser o limite. Mas ao mesmo tempo que a gente vivia um milagre econômico e que era dito pra todo mundo que o capitalismo iria enriquecer as pessoas, não foi isso que a maioria viu. Na verdade, a realidade da grande maioria dos trabalhadores nos anos 90 era essa aí. It's 10 minutes to 7 on Tuesday, and I have a conference call that I have to be on every other 2 weeks at this ungodly hour, but the office is empty, so I can show you around and I can show you my cube. This is where I actually sit all day long and lose my mind. I never had to sit in such a tight space before, and it's very difficult. I'm 18 floors above Times Square out there, and this is where Paul sits. Paul is the guy who's behind me and chews crunchy shit all day long and then washes it down with bottled water. I'm not talking breakfast and lunch, I'm talking every 10 minutes. I hear this chewing in my ear and it's pushing me to the brink of homicide. I'm not sure what I'm gonna do. Maybe lose my mind, maybe kill him. But there you go, the slow death of a cubicle life. Fechados em cubículos minúsculos. Cobri metade da legenda, né? Presos em uma jornada de trabalho maior do que nunca e muito longe de enriquecer como as capas de revistas costumavam dizer.
as pessoas lentamente começaram a perceber isso, sabe? As pessoas começaram a perceber que talvez, só talvez, esse tal de capitalismo não tivesse suprindo os desejos de todo mundo. De algumas poucas pessoas talvez, mas muita gente estava fora desse bolo. E assim como eu me aprofundei naquele vídeo do ano que as pessoas cansaram de ser felizes, os filmes dessa época mostraram muito bem essa falha no suposto sonho americano. Mas do que adianta toda a estabilidade do mundo se tu odeia o que faz? Você entende? Não dá, não faz sentido. Mas ok, vamos citar uns filmes para que tu possa entender melhor. Na comédia Office Space, a história aqui ela é muito direta. Personagens cansados de sua vida corporativa. Uma boa metáfora que explica bem todo esse sentimento de ódio é quando os três principais vão até um campo e começam a destruir um fax. Esse fax representaria o trabalho chato e tedioso das grandes empresas. E a destruição representaria o ódio ao mesmo trabalho. E bem, Não precisava explicar isso, era meio dessa óbvio. época tratava do desânimo da vida de uma forma tão direta. Um exemplo bastante conhecido é Matrix. Matrix também é de 99 e conta a história de um hacker que descobre que há uma vida real fora Quem da fala vida Matrix é meio... Tem cara de gente metida, né? Tem que falar Matrix. que ele vivia. Então ele recebe duas opções de Morfeu: sair da Matrix ou se manter estável dentro dela. E claro que ele escolhe sair. Afinal, valia muito mais uma vida real e triste do que ela ser incrível, mas ser apenas uma ilusão. E o pior é que eu estaria mentindo se eu dissesse que são apenas esses dois filmes. A vida é linda, cara. Mas sabe o que é mais lindo? Se arriscar pra viver melhor. Não queria falar nada, não. Mas assim... Entre viver uma vida feliz, que é uma ilusão, onde eu sou só uma bateria pra uma máquina, porém posso continuar vivendo de maneira tranquila, e viver uma vida muito merda, só que livre, eu acho que eu não me importaria muito em viver uma vida feliz, viu? Acho que eu ficaria muito bem vivendo uma vida feliz. Baby follow. E desde o início dos anos 90, quando o capitalismo realmente se instaurou como sistema econômico mundial, até hoje, em pleno 2022, como diz o nosso Toguro, parece que nada mudou. Na real, minto. Parece que as coisas estão cada vez piores. Porque se no final dos anos 90, a representação do trabalho no capitalismo era com esse teor triste e monótono, do trabalhador preferindo muito mais viver a vida de outra pessoa, seja figurativamente em Show de Truman, ou literalmente ser outra pessoa em Quero Ser John Malkovich, atualmente parece que além de chato e monótono, as pessoas perceberam que estão sendo literalmente exploradas. Que esse sonho de ascensão social é uma mentira, e que a riqueza parece estar muito mais ligada a heranças e negócios de gerações do que realmente mérito, do que realmente esforço e trabalho duro como todo mundo tenta vender pra você. Bem, recentemente o Biff me chamou pra ver um filme, e era aquele Sorry to Bother You, protagonizado pelo Lakeith Stanfield. E eu lembro de já ter visto aquele filme umas 2 ou 3 vezes, mas pela minha surpresa eu tinha esquecido o quanto ele criticava justamente o que eu tô falando aqui nesse vídeo. O filme, ele critica principalmente duas coisas. A primeira é uma questão mais racial, sobre o fato do protagonista não conseguir ascender economicamente fazendo venda de telemarketing, porque ele fala de uma forma negra demais e isso afasta as pessoas. Então, quando ele deixa de usar a própria voz e adota o que eles chamam de voz branca, ele magicamente se destaca e se torna um dos maiores vendedores daquela empresa. Mas por mais que essa questão seja muito importante, o nosso foco fica mais na segunda, o que tem tudo a ver com ruptura e o tema desse vídeo no geral. O segundo tema é sobre a empresa Worry Free, e criou uma solução mágica, ou aparentemente mágica, para fazer os trabalhadores terem o dobro de eficiência e, consequentemente, o dobro de lucro para eles. Que era, literalmente, transformar esses trabalhadores em homens cavalos mutantes. Sim, eles davam um pó pra pessoa cheirar e ela se transformava nessa aberração da natureza criada pelo capitalismo. Que nesse bichinho filme. legal. E sim, questões literais, ruptura e Sorry to Bother You podem não ter muito a ver, já que uma coisa é fragmentar uma pessoa e outra é transformar ela em um cavalo mutante. Na questão moral é quase a mesma coisa, sabe? Uma empresa escrota com um dono escroto, tentando criar formas escrotas de desumanizar os trabalhadores e tentar extrair o máximo possível deles. E claro, ainda passar essa imagem de Eu fiquei um pouco chocada com o cavalo agora que eu parei pra pensar. Vamos de pé no chão pra homens cavalo. Tu viu? É tipo assim, eu consigo imaginar uma sociedade onde escolhe fazer essa tal da ruptura. Afinal de contas, pra sociedade que tá vivendo aqui, tá tudo certo. E a outra parte só tá trabalhando, se exploda. Agora, eu não consigo ver uma sociedade onde as pessoas falam, ah, tá bom, eu viro um cavalo.
Agora, se você falasse, toma essa injeçãozinha que você vai virar um lobo, um gato, uma raposa, o tanto de furry trabalhando que nem um condenado que você ia ver por aí, não está no papel. O tanto de furry carregando caixa, andando pra lá e pra cá, aí depois no final de semana tomando uma, feliz, porque finalmente é uma criatura antropomórfica. Não está no papel quantos seriam. Achei meio pra uma questão de empatia. Mas a gente tem essa questão de empatia porque a gente sabe o que tá acontecendo de verdade. Dos brother que fica uma parte sua trabalhando pra sempre. Só os lobos pidão na rua, exatamente. Mas o que a empresa vende é o seguinte. Imagina que você escutou só isso. Se você fizer a sua... esqueci o nome. Sua fragmentação... você não precisará mais trabalhar. Afinal de contas, uma parte do seu inconsciente já estará trabalhando pra você. Pronto. Você não sabe que tem uma versão sua trabalhando igual um condenado. Você só sabe que uma parte do seu cérebro, uma parte do seu inconsciente sem personalidade está trabalhando. De que tá tudo bem, porque esse é o futuro. São dois conscientes, Saindo um mas pouco a desse empresa desconforto. nunca ia vender pra você que é um outro você completo. Ele vai falar, a sua parte do trabalho que vai pra lá. Então o que você pensa? Que vai ser um robozinho. O socioeconômico que a série traz, é nítido que ela tem muitos outros fatores positivos. Algo que provavelmente você já percebeu, só vendo algumas cenas da série aqui nesse vídeo, é que ela tenta abraçar muito aquela ideia de espaços liminares, bem como um backrooms mesmo, sabe? Aqueles corredores sempre tão vazios, salas escuras muito estreitas, tudo com a mesma tonalidade, a mesma iluminação. Esse minimalismo que ao mesmo tempo te dá aquela sensação de calma, te traz aquela sensação esquisita de tá faltando alguma coisa aqui. E a trilha sonora só enfatiza ainda mais essa vibe de repetição, já que ela é simplesmente uma variação da mesma coisa. Go ahead. Então esse contraste do mundo dentro da Lumon e do mundo fora da Lumon quase sempre fica nessa coisa de alívio e de tensão. Dentro da Lumon é um clima sempre mórbido e até mesmo desconfortável. Todos eles sabem que tem algo muito estranho acontecendo, mas até o meio/final da série, a maioria permanece parada. Eles meio que aceitam o problema. Hey, Hey. Hey. so it's tomorrow now? Yeah. Well, it's Monday. A weekend just happened. Yeah. I don't even feel like I left. Yeah, that's how nights and weekends feel here. Like nothing. Well, you get used to it. I find it helps to focus on the effects of sleep since we don't actually get to experience it. You may feel rejuvenated or happy, less tense in the shoulders, spry. O pessoal de lá até parece ter desejos, mas eles parecem se contentar com umas comidas sem graça ou uns prêmios idiotas. Porque como aquela versão daquelas pessoas nunca viveu a vida real, nunca viveu fora da Lumon, eles não sabem exatamente o que é viver. Eles não sabem exatamente o que é a vida. Starbridge, por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que o que faz Ruptura da Justo. medo e tensão é que, diferente de outras obras que criam um ambiente distópico onde tudo deu errado, mostrando um futuro dominado pelas grandes corporações, Ruptura não mostra um futuro. Ruptura mostra justamente o presente. Esse elemento da divisão cerebral só serve pra escancarar e garantir que todo mundo vai entender a mensagem. Bem parecido com aquele meteoro gigante que você viu em Don't Look Up. É exagerado? É, pra caramba. Mas o fundo tá rolando. Mas o fundo tá realmente acontecendo. E se parece óbvio, Nossa, eu vi esse filme todo com os meus amigos falando, ó lá, a Bolsonara, lá a Bolsonara. Nossa, mano, e por que que ele cobrou pelos amendoins? Por que que ele cobrou pelos amendoins? óbvio demais é porque a situação tá tão ruim que fica difícil esconder. E convenhamos, não é nem um pouco distópico pensar que em algum lugar do mundo tem uma pessoa morrendo de tanto trabalhar, sem ao menos ganhar 1% do trabalho que ela faz. A pessoa que faz suas roupas, que faz o seu celular,
que faz as peças do seu computador que você está usando agora para ver esse vídeo aqui. Essa pessoa pode não ser literalmente você, como a série mostra, mas ela tá lá. E assim como o seu eu pessoal em ruptura, você não faz ideia que ele existe. Quase 2.000 pessoas foram resgatadas de locais onde as condições de trabalho eram análogas à escravidão. Flagrou mais de 20 confecções com empregados em condições degradantes. Muito bom, eu gostei muito do vídeo. Eu acredito que esse cara gosta muito do Gemma Please, porque ele faz muita referência aos vídeos dele. Mas deu vontade de ver essa série. Parece bom. Parece o tipo de série que eu gosto. Falando em trabalho, fui demitido hoje. Putz, mano, que merda.